Olá, estamos aqui, né, na propriedade de Eduardo, na comunidade de Barreiro, Riachão de Jacuípe, que devido à pandemia, né, está impossibilitando de realizar-se os encontros comunitários por causa do Covid. E hoje aqui vamos fazer, juntamente com o Eduardo vai mostrar os sistemas de criação de caprinos e ovinos, né, o sistema de reprodução, o sistema alimentar, o sistema de sanidade. Então vai ser mostrado algumas práticas aqui, o que ele utiliza aqui na propriedade dele, que isso vai ser muito importante para as famílias beneficiárias da criação de caprino e ovino de corte do Bahia Produtiva, né? Então isso aqui vai ser onde as famílias vão poder assistir essas videoaulas, que vai mudar até nas suas propriedades, fazer algumas, tirar dúvida. Então é muito importante essa atividade aqui hoje, dessa videoaula. Ok, então aqui a gente vai fazer uma avaliação de um reprodutor, um reprodutor jovem, né? Onde a gente precisa estar mostrando algumas características do animal para ele poder ser escolhido para ser um reprodutor. Então, assim, primeiro nós observamos pela raça, né, as características raciais do animal. Como nós estamos falando aqui da raça mambrina, nós precisamos olhar o chanfro do animal, né, que é essa parte posterior da cabeça, se ela realmente é chanfrada. Nós também temos que observar a questão do chifre do animal, a posição de chifre do animal. Então, nós aqui na raça, ela pede que o chifre ele saia próximo à cabeça e depois ele torça. Então, como vocês estão vendo, o chifre já está formando a parte que ela forma tipo um parafuso, ela torce aqui no final quando ele ficar um animal adulto. Então isso também é importante observar. Se o chifre não torcer, ele não será avaliado esse animal para ser um bom reprodutor. Então a gente tem que observar isso aí como característica da raça. Nós também devemos observar, né, a abertura de mão do animal, que é exatamente onde vai estar o coração desse animal, onde realmente ele vai poder ter um coração grande para bombear sangue, para poder formar todo o seu corpo, a parte de carne, toda a estrutura do animal. Então o animal tem que ter uma boa abertura de mão aqui na frente. Então isso é importante a gente estar observando também no animal. Nós devemos observar no animal a questão da ossatura do animal. Então assim, como é essa ossatura? Que ele precisa ter um grande volume de carne. Então ele vai ter um animal pesado. Para isso ele precisa ter uma boa ossatura, para que ele não venha ter dificuldade de locomoção e até mesmo na hora de cobrir a fêmea. Uma outra observação que nós devemos ter no animal como vocês estão vendo, é a questão aqui das patas traseiras, para que esse animal ele não venha a descer isso aqui, que nós chamamos de boletar. Quando ele ganha peso, ele não aguenta o peso e aqui ele baixa essa parte aqui e toca ao chão. Então o animal não aguenta seu peso e com isso ele não pode cobrir as fêmeas. Uma outra avaliação que nós precisamos fazer é a abertura de pernas por trás e também a questão dos testículos. É importante tocar
para ver se eles são realmente simétricos, né? Eles realmente têm o mesmo tamanho, estão na mesma linha. Então é importante. Outra avaliação, é preciso que nós joguemos esses testículos para cima e solte para ver se o animal ele desce os testículos. Então, para que isso aconteça, é importante porque aqui é onde o animal vai guardar, né, a parte mais importante do reprodutor, que é os espermatozoides, para poder transformar em novos seres. Então é importante. Como é um animal de carne, nós também devemos estar observando, né, a cobertura de carne dentro desse animal. A questão da largura aqui do lombo, né, e também a altura da costela, o tamanho da costela do animal. Então é importante a gente estar observando o tamanho da costela do animal, porque é aí que vai ser realmente todo onde o animal vai guardar carne e com isso ter um maior ganho de peso. Então, aqui são alguns fatores que nós devemos observar num bom reprodutor. E também observar se esse reprodutor ele tem um bom libídio, que é quando você coloca ele junto com as fêmeas, se realmente ele tem interesse pelas fêmeas. Se ele tiver interesse pelas fêmeas, então é já mais uma avaliação que é preciso ser feita. E ao final de tudo isso, observar também se esse animal cobre e se ele cobre, se ele também é fértil. Existem alguns exames que é feito como andrológico que vai dizer se ele é fértil ou não. Mas às vezes não está para o pequeno produtor essa avaliação de andrológico. Então, a gente faz quando esse animal cobre a fêmea, se ele realmente está reproduzindo. E aí ele está apto a se tornar um reprodutor e melhorar geneticamente o seu rebanho. Então esse é um animal que nós avaliamos ele como um animal melhorador, um animal que ele é melhor que seu pai e é melhor que sua mãe. Então é um animal bastante melhorado dentro da raça mambrina. Então é um animal muito importante para que se transforme num futuro reprodutor. Eduardo, qual a vantagem, principalmente dos agricultores familiares, deles comprando um reprodutor, né? Tá melhorando a genética dele? Qual é a vantagem? No que vai impactar dentro do sistema dele, do criatório dele? Então, nós sabemos que os animais, eles têm a questão da consanguinidade. Então, o que acontece? É importante você estar comprando sempre um reprodutor de sangue diferente, de propriedade diferente, para você dar um choque no seu rebanho. Então, quando você adquire um reprodutor geneticamente melhorado, um reprodutor com boa estrutura, você vai ter maior ganho de peso dentro dos seus cabritos e com isso você vai ganhar mais dinheiro. Se você tem um cabrito que aos 4 meses ele chega a 13 quilos, se você coloca um reprodutor e ele consegue colocar mais 2 quilos nesse cabrito ao chegar ao mesmo tempo aos 15 quilos, então é um animal melhorador e com isso gera renda para o produtor. Então é importante você colocar a genética dentro do seu rebanho, pois com a genética você passa a ganhar muito mais dinheiro do que quando você tem um animal com uma carga genética pequena. Tá bom. Então aqui a gente também tem uma matriz, né, da raça mambrina, né, uma matriz jovem, onde nós também estamos para fazer uma avaliação também desse animal. Então assim, nós devemos observar principalmente o desenvolvimento do animal, né, a ossatura, como também nos reprodutores, a linha de dorso, costela, então a beleza racial, a característica, né, principalmente se é um animal feminino ou um animal masculino, que isso é importante. Às vezes a gente escolhe um animal que é bonito, mas ele tem cara de macho, e com isso a gente tem um animal que pode ser que ele não venha a reproduzir. Então, essa é uma das avaliações.
observar a característica da raça, como nós falamos, questão de chanfro, chifre, orelha. Então, é importante a ossatura, a abertura de mão é importante, principalmente nas fêmeas, que é onde ela vai bombear todo o seu sangue para a produção de leite, né, para criar bem os seus cabritos. E uma outra importante avaliação é a questão do sistema mamário, né, que é onde a gente vai poder realmente criar os cabritinhos. É importante na raça mambrina que o animal tenha apenas 2 tetos. Ele não pode ter mais que 2 tetos, pois elas normalmente param em 2 cabritos, e aí esses 2 tetos têm que ser funcional. Às vezes tem 3 tetos e ela nasce com 3 cabritos, e aí o que acontece? Fica mamando aquele teto falso que não tem leite, e aí o cabrito ele acaba morrendo. Então é importante, principalmente para registro, se o animal tiver mais de 2 tetos, eles não pegam registro, eles são descartados. Então é importante olhar também isso na hora de escolha das matrizes. Também o sistema mamário, né? E aqui a gente tem uma fêmea, uma bela fêmea, uma futura reprodutora da raça mambrina que a gente pode tá adquirindo e melhorando o nosso rebanho. Os animais caprinos, a gente tem alguns sistemas, né, de reprodução, principalmente se é inseminação artificial, se é a utilização do bode. Então isso é importante para a gente fazer dentro da propriedade de acordo à propriedade, à condição da propriedade. Aqui no nosso caso, nós fazemos uma reprodução através da monta natural, mas porém essa monta ela é controlada. O reprodutor não fica junto com as matrizes o ano inteiro. Então, só no momento de reprodução é que o reprodutor fica junto com as matrizes. As matrizes ficam separadas dos machos e no período de reprodução, de acasalamento, nós levamos o macho até as fêmeas e fazemos a cobertura. Isso é importante porque a gente começa a ter um lote de cabritos homogêneo, ou seja, no período do ano que a gente tenha 10 ou 20 cabritos, então todos podem ir para o abate junto, e isso facilita a comercialização, tanto para nós, como também para o frigorífico, quando o frigorífico compra. Então formar os lotes homogêneos é importante. Então a monta controlada facilita isso. Também facilita, pois a gente pode estar colocando para essas matrizes, elas darem cria num período que a gente deseja durante o ano. Por exemplo, no período mais quente do ano, é importante que essas matrizes elas venham a reproduzir. Ou seja, aí por volta do mês de julho, agosto até dezembro, é um momento propício para a gente estar com essas matrizes reproduzindo. E aí a gente tem menor perca de animal por conta da chuva e do frio e de algumas doenças que aparecem no período de inverno. Então, é importante também estar fazendo essa avaliação, e com isso a gente faz a monta controlada exatamente para isso, para a gente controlar quando é que a gente quer que essa matriz seja coberta ou não. Até porque a gente precisa, na hora de comercializar, ter animais com melhor qualidade, e por isso animais, como eu falei, animais homogêneos, onde a gente tem todos no mesmo padrão, para a gente poder estar oferecendo para o frigorífico que a gente, tendo esses animais com a melhor qualidade, a gente tem um melhor preço, e com isso o produto caprino, que ainda não é tão consumido como outras carnes no Brasil, ele possa ter uma melhor visibilidade, e com isso a gente, criadores de caprinos, tenha uma maior rentabilidade. Assim, na monta controlada, a gente pode cobrir até 50 matrizes com o reprodutor, pois eu controlo a monta dele, e com isso ele consegue cobrir até 50 matrizes. Se eu fosse criar esse reprodutor junto com as matrizes, um reprodutor cobre no máximo 35 matrizes. Então, assim, é importante também isso
pois a gente consegue ter muito mais matriz para um reprodutor do que no sistema convencional, no sistema solto, onde todo mundo fica junto. Também é importante a gente falar que, como eu falei, né, da venda, da comercialização desse cabrito, esse cabrito ele precisa sair daqui no menor tempo possível. Ou seja, quanto mais jovem ele for para o abate, mais a carne será valorizada. Então, assim, o melhoramento genético, a alimentação, a sanidade, tudo junto vai ser reflexo dessa melhor carne. Então, essa melhor carne é esse cabrito mais jovem que vai chegar no mercado. É importante que o cabrito chegue no mercado em até 6 meses de vida. Essa é a carne onde o mercado procura. Por que que hoje a carne de cabritos ela é discriminada? Ou seja, a carne de bode é discriminada? Exatamente porque não se tem esse cuidado sanitário, não tem um cuidado alimentar, nem reprodutivo, e com isso tem um animal velho levando para o abate. Às vezes um animal com 12 quilos, mas um animal que já tem 1 ano e meio, aí vivendo do que acha para comer, e aí já é um animal com a carne selvagem, com sabor diferente, com sabor ruim, e isso reflete negativamente ao consumidor. Por isso existe ainda uma discriminação da carne de caprino, pois o produtor ainda não colocou em prática a questão, esses 3 pilares da criação, que é a sanidade, a reprodução e também a questão da alimentação, para a gente colocar o cabrito de maior qualidade possível no mercado e com isso a gente ganhar dinheiro. E o consumidor ficar satisfeito, receber um alimento realmente saudável e saboroso. Então, assim, ali nós estamos falando de uma raça de corte, né, que é o Mambrena. Aqui nós vamos mostrar já um pouquinho de uma raça de leite, né, que é diferente. Diferente as raças, diferente apenas o objetivo. Lá o objetivo é produção de carne, aqui o objetivo é produção de leite. Porém, a questão reprodutiva, ela é basicamente a mesma. Então, os reprodutores ficam separados das fêmeas por questão no leite, principalmente questão do sabor, do cheiro no leite, porque aí reflete nos produtos, nos derivados, no queijo, no leite, e no iogurte, no doce. Mas também é importante a gente lembrar que os animais eles são divididos por categorias, né? São separados. Como vocês estão vendo, alguns são currais separados de animais, então são animais jovens que já estão produzindo leite, são animais já com a maior idade também produzindo, e nós temos os cabritos também separados das mães, tanto as fêmeas de um lado como o macho do outro. Então isso é importante para a gente ter um melhoramento genético, porque se eu deixo esses cabritos junto com as mães, eles vão passar a reproduzir com as mães e com isso ter animais de uma qualidade menor, de uma qualidade inferior. Então a gente, para fazer melhoramento genético, é importante a gente fazer essa separação para que a gente possa, dentro da reprodução, extrair o máximo desses animais que nós estamos criando. Então, o reprodutor, eles são direcionados pelas fêmeas. As fêmeas, como vocês estão vendo, são numeradas para a gente saber quem é pai, quem é mãe. Para a gente, na hora de fazer a reprodução, o acasalamento, a gente está destinando a esta fêmea um reprodutor de sangue diferente, de famílias diferentes, para não ocorrer a questão da consanguinidade e com isso nascer animais defeituosos e também animais com uma menor produção de leite. Então, o melhoramento genético é aumentar cada vez mais essa produção. E para isso acontecer, é preciso a gente estar usando animais de famílias diferentes. Por isso, a numeração dos animais, exatamente para a gente estar sabendo de que família é aquele animal e a gente está fazendo esse acasalamento. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva.
projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.